A justiça americana cancelou a condenação dada a Anthony Broadwater, um homem acusado de ter violado Alice Selborne, a escritora de Uma Vida Interrompida, livro que deu origem ao filme Um Olhar do Paraíso. O filme relata a história de uma menina que cuida da sua família e observa o culpado pelo seu crime do céu. Enquanto a família sofre com a notícia, Susan Salmon acompanha todas as mudanças desencadeadas com a sua precoce partida e não terá paz enquanto o crime não for solucionado. O processo foi reexaminado graças a um filme da Netflix. O produtor Tim Mocianti estranhou quando recebeu a primeira versão do roteiro, uma vez que ela parecia muito diferente da versão relatada pela escritora na sua biografia. Foi então que ele começou a pesquisar mais sobre o caso e pôde salvar a honra de um homem condenado injustamente. A autora, que hoje está com 58 anos, revelou ter sido violada no campus da universidade que cursava. Nascida em Madison em 1963, durante toda a infância e adolescência, Alice já demonstrava o seu amor pelas artes. Ela nutria uma paixão pelos musicais da Broadway e, apesar de ser uma bela jovem, ela se considerava gordinha e sem charme e acabou decidindo por se dedicar à poesia. Foi a forma que ela encontrou de se expressar e demonstrar os seus sentimentos. Quando jovem, Alice optou por fazer faculdade no estado de Nova York, um pouco para ficar longe de sua família e de sua vida até então, e um pouco para ter coragem de viver experiências inteiramente novas. Alice queria superar obstáculos, ser independente e amadurecer longe do seio familiar. E em 1981, ela disse que um homem negro a atacou enquanto ela voltava para casa passando pelo parque perto do seu campus. Todos os seus planos mudaram depois do ato. Na época, Alice Selborne tinha apenas 18 anos e estava no início dos seus sonhos. Foi durante a semana seguinte à sua violação que Alice jurou a si mesma que um dia escreveria um livro de memórias. 5 meses depois, a autora foi abordada na rua por um indivíduo que ela reconheceu sendo criminoso. O homem estava em um passeio pelo parque. Ele se aproximou dela sorrindo, como quem tinha encontrado uma conhecida. Ela o reconheceu, assim acreditava Alice. A jovem, que ainda estava muito traumatizada, entrou em pânico. Ela estava de frente com um homem que a violou. Ele sorriu, acenou e a cumprimentou com a maior naturalidade. A escritora imediatamente chamou a polícia. Ela não sabia o nome do homem que havia encontrado com ela na rua, apenas a sua aparência. Os policiais vasculharam todo o lugar, mas não conseguiram encontrá-lo. Foi então que um policial sugeriu que o desconhecido poderia ser Anthony Broadwater. Anthony foi detido. Quando os agentes detiveram um homem e o apresentaram junto com outros indivíduos para que Alice pudesse fazer o reconhecimento criminal, a escritora apontou outro indivíduo como sendo criminoso. Ela só colocou Anthony como criminoso quando estava depondo no tribunal. A autora estava confusa, não tinha certeza sobre a identidade de quem a atacou. Mesmo assim, as autoridades condenaram o americano, utilizando não só o apontamento da autora, como também uma análise microscópica de cabelo. Avanços científicos demonstram que o exame realizado em 1980 não é confiável, a receita perfeita para uma condenação injusta. Ele foi injustamente condenado após a utilização de um método de análise forense, que não é mais usado hoje em dia. Anthony foi enviado para a prisão por 16 anos. O ataque a Selborne se tornou o assunto de um livro de memórias de 1999, intitulado Luck. Mesmo depois de ter sido libertado da prisão, também em 1999, Anthony conviveu com o estigma da condenação e prisão. Seu lugar no registro de criminosos de Nova York o impedia de ter perspectivas de empregos e relacionamentos com amigos e familiares.
Anthony chegou a se casar, porém se recusou a ter filhos com sua esposa, pois ele não queria que os filhos também carregassem consigo esse estigma. Tim Munciante, que havia sido escalado para ser o produtor executivo do projeto, estranhou a condenação de Broadwater quando recebeu a primeira versão do roteiro, uma vez que ela parecia muito diferente na versão relatada na biografia. Tim ficou cético à culpa de Broadwater quando o primeiro rascunho do roteiro saiu. Ele ficou tão envolvido com a história que começou uma investigação por conta própria, abandonando a produção de Luck. Ele também contratou um investigador particular e um advogado de defesa que encontrou falhas no caso, incluindo análise forense falha e Alice inicialmente identificando o homem errado em uma operação policial, apenas porque eles pareciam quase idênticos, o que jamais seria o suficiente para condenar alguém. E assim, Anthony passou 16 anos preso por um crime que ele não cometeu. Com as novas análises, a prova usada para incriminar Anthony, que era um fio de cabelo, foi revisada, comprovando a inocência do homem, que atualmente está com 61 anos. A Justiça dos Estados Unidos cancelou a condenação que havia dado em 1982 a Anthony Broadwater. Após 40 anos, carregando um fardo tão pesado, hoje Anthony é um homem livre, sem antecedentes criminais. Não vou manchar este processo dizendo sinto muito. Isso não resolve. Isso nunca deveria ter acontecido. E direi ao Sr. Broadwater que lhe asseguro que isso nunca mais acontecerá, disse o promotor, admitindo que não poderia devolver a Anthony seus 16 anos presos de volta. No dia 22 de novembro de 2021, Anthony foi informado da decisão do Tribunal do Estado de Nova York. Assim que ouviu as palavras do juiz, o homem desabou em lágrimas e foi consolado pelos ali presentes. Nunca pensei que veria o dia em que seria inocentado. Após anos de julgamento, preconceito, sendo injustiçado, Anthony teve sua dignidade renovada e provou a sua inocência. Vocês podem imaginar tudo que Anthony viveu na prisão sendo acusado desse tipo de ato? Pior ainda, sendo inocente, suplicando e jurando não ter cometido qualquer tipo de violência. Só espero e rezo para que talvez a senhora Selbald venha e diga: ei, cometi um grave erro, e me dê um pedido de desculpas. Eu tenho empatia por ela, mas ela estava errada, disse Anthony, se referindo à escritora Alice Selbald, que se negou a se pronunciar sobre o ocorrido. Uma garota branca em pânico viu um homem negro na rua. Ele falou familiarmente com ela, e na mente dela, ela conectou isso a seu ataque. Ela estava acusando o homem errado. Se o homem que a atacou fosse loiro dos olhos azuis, será que ela teria se confundido assim e colocado o inocente na cadeia? Alice era uma jovem assustada, traumatizada e confusa. Mas e os homens da lei que ali estavam para orientá-la? Como puderam permitir tal equívoco que comprometeu a dignidade de um homem e toda a sua família? Anthony, honesto e íntegro, teve a sua vida devastada por uma enorme sequência de erros que o condenaram, humilharam e injustiçaram. O verdadeiro culpado permaneceu impune, quem sabe fazendo novas vítimas. Ainda não há planos para atualizar o texto de Luck com a nova decisão da Justiça. E somente em 1º de dezembro de 2021, a escritora Alice veio a público pedir desculpas a Anthony Broadway. Sinto muito por todos os fatos da vida que você poderia ter levado e que foram injustamente roubados de você. E eu sei que nenhum pedido de desculpas pode mudar o que aconteceu com você. Isso nunca mudará. Eu estou grata que o Sr. Broadwater ter finalmente recebido justiça. Mas o fato é que, há 40 anos, ele se tornou outro jovem negro a ser brutalizado por um sistema legal falho. Para sempre, sentirei muito por tudo o que foi feito a ele.
Precisei dos últimos 8 anos para compreender tudo o que poderia ter acontecido. Escreveu ela em uma nota divulgada no site Medium. Vem de um lugar sincero no coração dela. Ela admite de forma consciente o que aconteceu. Eu aceito o pedido de desculpas dela. Foi um grande alívio. Deve ter sido necessária muita coragem para entender tudo e fazer esse pedido de desculpas. Anthony declarou em lágrimas, agradecendo pelo pedido de desculpas feito pela autora. I'm sorry, that doesn't cut it. This should never have happened. And I will say to Mr. Broadwater that I assure him that it will never happen again. That we will never let junk science into a courtroom in this county. I think as Mr. Fitzpatrick has pointed out, Mr. Broadwater cannot get those 16 years back. But based upon my review of the motions and the representations of counsel, this court grants the defendant's motion. They take his conviction in the indictment is hereby dismissed. Thank you, Judge. That concludes it. Thank you, Your Honor. Thank you, Judge. I couldn't help but cry. The relief that a district attorney of that magnitude would side with me concerning this case is so profound. I did everything I could do to always show people that, hey, I'm never that type of guy. I never could be that type of guy. A lot of doors been slammed in my face for jobs. She wanted children. I wouldn't bring children in the world because of this. And now we're past the age we can't have children. Ruined his life. His life has been ruined over this, not just incarceration, but wrongfully being labeled a sex offender. These are things that he will never get back.